Olá pessoal, boa tarde a todos. Sou Diógenes do blog de Forex diariafxonline.blogspot.com e esse é o nosso vídeo para a semana de 18 a 22 de maio de 2015. Antes de mais nada, gostaria de sugerir a você que caso você ainda não esteja inscrito no canal de análises, no canal do YouTube, ok? Inscreva-se no canal para receber vídeos todas as semanas como esse, onde nós falamos principalmente de análise técnica, a mentalidade que é preciso ter para ser um trader consistente, lucrativo e tudo aquilo que é relacionado ao mercado Forex. Tenho certeza que isso é do seu interesse. Toda a informação que é disponibilizada através desse canal no YouTube é totalmente informação prática. Eu tenho o objetivo de trazer informação prática, coisas que você pode realmente usar no seu dia a dia e que isso possa melhorar o seu desempenho, fornecer aí da melhor forma possível conhecimento, informação a respeito do mercado para que você possa atingir o seu máximo potencial dentro desse maravilhoso mercado, ok? Existem oportunidades para nós todos os dias dentro do mercado e o meu objetivo é fornecer exatamente o conhecimento, a informação para que você possa aproveitar dessas oportunidades. Portanto, se você ainda não está inscrito, eu te sugiro que se inscreva no canal e você vai receber todas as semanas um vídeo parecido como esse, ok? Onde eu falo das oportunidades, o que eu estou esperando para a semana que está começando. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos no Facebook, mande por e-mail, enfim, como você achar conveniente, mas é importante, existe muito material interessante e importante na internet, mas também existe muito material que não vale a pena, certo? Enfim, assim como tudo em todos os setores, funciona dessa forma, coisas boas e coisas não boas. E esses vídeos eu faço o meu maior esforço para que eles sejam informação, um conteúdo relevante que possam trazer benefícios. Portanto, se você acreditar que esse material é relevante, que pode te ajudar e que te ajudou, e se você quiser, logicamente, compartilhe com seus amigos, com sua lista de contatos, certo? Muito bem. Nesse vídeo nós vamos falar das principais oportunidades, os principais pontos de interesse e direção para a semana de 18 a 22 de maio de 2015. Utilizando-se de Price Action apenas e usando também, logicamente, os gráficos diários, principalmente, certo? Bom, primeiramente nós temos aqui o Euro-USD. Nós podemos ver claramente como ele está em uma zona de resistência bastante importante. Aqui foi resistência, aqui foi suporte e aqui, logicamente, pode vir a funcionar como resistência. Se esse ponto não funcionar como resistência, pelo menos ele é o meu ponto principal de interesse para essa semana. Qualquer decisão tomada com relação ao Euro-USD durante essa semana vai estar relacionada com essa zona de resistência, esse ponto de interesse, certo? Nós podemos observar como a tendência nos últimos dias tem sido uma tendência predominante de alta, né? Vários níveis, tendência de alta em vários períodos. Gráfico de 4 horas temos tendência de alta, gráfico de 1 hora também temos tendência de alta e vários níveis, certo? A tendência de alta ela continua válida, continua enfim, acontecendo dentro do mercado, mas o preço está agora em uma zona de resistência bastante importante e precisamos ver como o mercado vai se comportar de acordo com esse nível de interesse, certo? Está marcado em amarelo. O próximo par que nós temos aqui é o GBP/USD, que está também, depois de uma alta bastante significativa, teve impulso, retração, um novo impulso e agora tocou nesse ponto que aqui atrás foi o suporte, aqui foi resistência e aqui, enfim, funcionando já como resistência. Não sabemos ainda se o mercado vai nos dar oportunidades, mas onde o preço está agora é um ponto extremamente importante para o GBP/USD. Historicamente funcionou como um ponto de referência e, logicamente, é muito possível que venha a funcionar como resistência novamente, certo? Até porque o mercado já fez todo um movimento de alta bastante expressivo e se nós compararmos esse movimento de alta, com esse movimento, nós vamos ver que esse movimento mais recente, esse movimento aqui, já teve aproximadamente 80% em quantidade de pips desse movimento anterior.
ok? É uma quantidade bastante importante, se aproximando dos 100%, e a partir daqui pode dar para a gente possíveis oportunidades de venda. Não estou interessado em vender no longo prazo. No longo prazo, a tendência é de alta. Impulso, retração, novo impulso, retração, rompeu vários níveis de resistência, ok? Mas pode ser, o mercado pode estar dando nesse momento uma retração para vir buscar talvez esse outro nível, que também vai ser um nível de interesse bastante importante para essa semana, certo? Pode cair até aqui e a partir daqui dar um novo impulso e continuar subindo. É o que eu espero para essa semana para o GBP/USD. Também temos o SDJPY. Nós podemos ver como o mercado está nesse triângulo já há bastante tempo, há vários dias, alguns meses na verdade. Okay? Aqui foi suporte, suporte, resistência, resistência, resistência e nesse triângulo de queda. O mercado está fazendo uma pressão sobre esse nível e eu estou esperando já faz algum tempo que o mercado consiga romper essa zona de suporte no SDJPY. Faz algum tempo que eu não entro em nenhuma operação no SDJPY por causa dessa falta de direção. O mercado sobe, desce ou anda de lado. Só tem uma dessas três opções. Ou sobe, ou desce, ou anda de lado. Ok? Quando sobe ou desce, nós temos tendência de alta ou de queda. E quando anda de lado, nós temos lateralidade. Quando existe lateralidade dentro do mercado, isso significa que o mercado não está muito certo, não está muito decidido a respeito do que fazer com a direção. Então, é uma situação na qual eu particularmente não gosto muito de estar. Exatamente por isso eu tenho me mantido por fora do SDJPY. Todavia, esse ponto aqui continua sendo meu ponto de interesse. Se essa semana talvez o mercado romper esse nível, talvez nos dê oportunidade de venda. Ok? Estou aguardando o rompimento desse triângulo. Nós também temos o SDCAD, que formou também recentemente um triângulo no gráfico diário. Esse ponto aqui foi suporte, aqui suporte também. E no gráfico de 4 horas podemos ver a formação desse triângulo de queda. Ok? Unindo esses pontos, nós podemos ver, deixa eu reajustar esse triângulo aqui. Nós podemos ver como temos uma pressão vendedora dentro do mercado. A tendência é de alta no gráfico semanal, nós podemos observar por aí. Ok? E curiosamente, nós temos que esse nível, unindo esse ponto com esse ponto traçando a Fibonacci, esse nível aqui é o 38.2. O 38.2 tem segurado o preço do USDCAD, impedindo ele de continuar caindo. Ok? O que eu espero para essa semana? Bom, espero ver, principalmente através do gráfico de 4 horas, qual vai ser a reação do preço com relação a essa linha de tendência de queda e essas linhas de suporte horizontal. Se o mercado conseguir romper a linha de tendência de queda, pode dar oportunidade de compra. Se romper aqui a suporte, logicamente, pode dar oportunidade de venda. Esses são os meus pontos de interesse para essa semana para o SDCAD. Também temos a USD. Se nós olharmos aqui, tirarmos um pouco o foco, nós vamos ver como nós temos, o mercado fez um ponto de suporte bastante importante aqui no gráfico semanal. Aqui foi suporte, ok? Aqui foi suporte. E agora o mercado iniciou o rompimento desse ponto de suporte para cima. Nós podemos ver esse mesmo nível rompeu, ok? E poderia, ou ainda pode na verdade, né, funcionar como resistência. Talvez ele funcione como resistência e caia. Mas eu particularmente estou acreditando ou esperando que o mercado continue o movimento de alta. Até porque nós tivemos um movimento de queda bastante importante, agora talvez ele dê uma retração, para depois de uma retração um pouco maior ele começar a cair novamente. Principalmente no gráfico de 4 horas podemos ver esse canal de alta que se formou aí no AUD-USD. Esse canal de alta é o meu ponto principal de referência para essa semana, certo? Impulso, retração, novo impulso, retração, rompeu, e a partir daqui eu espero novos movimentos de alta, certo? No AUD-USD. Também temos Euro e GBP. No gráfico diário nós podemos observar claramente como esse nível aqui atrás foi suporte e a mínima da semana, do mês passado, né, mês de abril, a mínima do mês de abril. Aqui agora no mês de março o preço tocou nesse ponto, ok? E a partir daí começou a fazer movimento de alta. Nós podemos ver, aparece isso claramente através do gráfico de 4 horas, suporte e aqui suporte também,
Ok, tivemos um fundo duplo. Se você está acostumado a negociar utilizando Price Action, você vai identificar, sabe que fundo duplo é sinal de possível reversão, ok? Possível inversão de tendência, algo bastante importante. Isso no gráfico de 4 horas aparece para a gente perfeitamente. No gráfico de 1 hora, aqui está a grande sacada. No gráfico de 1 hora nós podemos observar, configuro as minhas linhas, deixa eu desenhar de novo. Temos o início de um movimento de alta, o início de um canal de alta no gráfico de 1 hora. Aqui esse ponto foi um ponto de referência importante, ok? O mercado deu impulso, retração, agora deu um novo impulso, talvez dê uma retração. Ao longo dessa semana, o que eu quero? Bom, eu espero duas coisas, principalmente que a tendência de alta continue no gráfico de 1 hora, ok? Esse canal de alta, e que o mercado, logicamente, continue subindo, talvez até níveis não tão muito altos, primeiramente esse nível aqui, depois esse nível aqui em cima, certo? Como que nós podemos aproveitar, talvez, essa possível oportunidade? Aguardando que o mercado dê uma retração, em H1, por exemplo, isso aqui já seria uma operação de day trade, para entrarmos aqui, talvez, para uma possível oportunidade de compra. Não estou dizendo de forma alguma que você deve comprar, absolutamente não é isso. A minha interpretação do mercado, minha interpretação pessoal do mercado, me diz que, caso o mercado retraia até esse nível, a partir daqui, essa é uma zona de interesse. O que são zonas de interesse? Pontos de interesse. Pontos de interesse são pontos de tomada de decisão, onde o mercado vai chegar e vai se decidir a respeito do que fazer com relação a esse nível, se ele vai romper, se vai retrair, etc. Isso implica que eu não estou interessado em comprar assim que o preço tocar, mas eu estou interessado no que o mercado vai fazer de acordo quando ele tocar nesse ponto de interesse, ok? Então, esse é meu ponto de interesse, principalmente para o Euro GBP. Nós também temos Euro AUD. Nós podemos ver claramente como temos uma tendência de queda, ok? Nesse ponto aqui, uma linha de tendência de queda. E o mercado agora se aproximou dessa linha de tendência de queda. Se nós olharmos em H4, vamos ver como esse nível, aqui foi resistência, aqui atrás foi um nível de suporte e aqui funcionou como resistência também. Portanto, é um nível intermediário que foi respeitado diversas vezes aí nas últimas semanas. E nesse momento o mercado está enfrentando essa zona de resistência que aparece perfeitamente no gráfico diário. Estou particularmente interessado nessa linha de tendência de queda. Eu quero ver exatamente o que o preço vai fazer com relação a esse ponto de interesse. Ok? Pontos de interesse são pontos de tomada de decisão. Absolutamente todas as minhas negociações, elas partem de pontos de interesse, ok? Pontos onde pode acontecer alguma possível oportunidade, certo? Vamos ver o próximo, Euro JPY. Está claro a situação aqui nesse par, esse ponto foi resistência bastante importante, claríssimo, e aqui, logicamente, pode vir a funcionar como resistência também, ok? Na verdade, se você olhar, diversos pares estão em situação mais ou menos parecida, porque diversos pares estão em situação de resistência, de suporte, dependendo aí, logicamente, do par, mas vários pares estão nesse tipo de situação, ok? Enfrentando suporte e resistência importantes, como a gente vai ver ao longo do vídeo, e o Euro JPY, Euro USD, Euro GBP, deixa eu ver aqui, o SDCAD está em um ponto de suporte bastante importante, o Euro GBP acabou de inverter aí uma tendência, né? O Euro AUD, todos eles estão se aproximando bastante de zonas de resistência, zonas de suporte bastante importantes, certo? E o Euro JPY é exatamente a mesma coisa. A diferença é que no Euro JPY, essa resistência está muito clara, está bastante nítida essa resistência. Até mesmo aquelas pessoas que não estão muito acostumadas a negociar ou analisar o mercado aí, utilizando Price Action, vai conseguir identificar essa resistência com extrema facilidade, certo? Aqui foi resistência, logicamente aqui pode funcionar como resistência. Esse é o meu ponto principal de interesse para o Euro JPY. Como que você pode utilizar esses pontos de interesse quando o preço toca uma resistência tão clara como essa? Bom,
Eu imagino que se você está dentro do mercado, você deve ter o seu próprio sistema de negociação, seja ele qual for. Ok? Seja baseado em médias móveis, em osciladores, indicadores, como quer que seja. Esses pontos de interesse, esse ponto aqui é um ponto potencial de resistência. O preço, a partir daqui, ele tem uma grande probabilidade de começar a cair. Ok? Muito bem. Então, imaginamos que você negocia uma estratégia qualquer que seja a sua, baseado no gráfico de 30 minutos. E, como o preço está em uma zona de resistência do gráfico diário, logicamente a direção provável é de queda a partir desse ponto. Imaginemos que amanhã, ou enfim, que você negociando a sua estratégia, você encontre pela sua estratégia um sistema de venda. Um sinal de venda. Certo? A sua estratégia te dá um sinal de venda mostrando que o mercado possivelmente vai cair. Bom, nesse caso, você tem todo o respaldo do gráfico diário. O gráfico diário está em uma zona de resistência. Se acontecer uma oportunidade de venda no gráfico de 30 minutos, por exemplo, isso pode ser uma excelente oportunidade de venda. Por quê? Bom, porque o preço, essa oportunidade de venda em M30 originou-se de uma resistência do gráfico diário. E nós sabemos que os períodos maiores têm maior peso, maior relevância do que os períodos menores. Não é sempre que eles funcionam um sobre o outro, mas em boa parte das vezes os períodos maiores são eles que determinam a direção e a tendência e todo o movimento e tudo aquilo que de certa forma acontece nos períodos menores. Ok? Portanto, essa é uma forma muito legal, muito interessante de como você pode utilizar essas análises ou esses pontos de interesse na sua própria negociação, na forma como você negocia através do seu sistema, do seu trading system. Bom, vamos ver o próximo par, CAD-JPY. No gráfico diário nós podemos observar como o mercado entrou em uma zona de resistência bastante importante. Eu falo zona porque é exatamente isso que é, certo? Uma zona. Esse ponto aqui foi suporte, esse ponto aqui foi resistência. Ok. Esse ponto aqui foi resistência, aqui foi suporte, e aqui foi suporte, e aqui funcionando como resistência. Portanto, o que nós temos, na verdade, é uma zona inteira de suporte e resistência. Não se trata de um número só, mas sim de uma faixa do preço onde é potencial resistência que pode empurrar o preço para baixo. Isso no gráfico diário, certo? O mercado fez impulso, lateralidade, novo impulso, talvez agora comece uma retração um pouco mais significativa no CAD-JPY. Ok, no gráfico de 4 horas nós conseguimos observar, deixa eu ajustar isso aqui um pouco mais para cima, nós temos aqui praticamente um topo duplo, certo? Esse ponto foi resistência, esse ponto também foi resistência. Lembrando que esse mesmo nível faz parte de uma resistência de suporte lá atrás, anteriores. Nesse mesmo aspecto, nós tivemos o início do rompimento dessa linha de tendência de alta. Então nós temos alguns elementos, e eu quero trazer para você aqui, porque a correta compreensão do que eu vou dizer agora pode te ajudar a entender muito mais a respeito de Price Action. Ok? Price Action é basicamente a ação ou movimento do preço. Bom, nós temos então uma zona de resistência pelo gráfico diário, conforme eu já expliquei para vocês. Aqui foi resistência, aqui deu um falso rompimento, enfim, caiu um pouco mais, aqui foi suporte, portanto veio até aqui essa zona. Essa zona começa aqui embaixo e termina aqui em cima. Certo? Ok, toda uma faixa. Muito bem. Como essa é uma zona de resistência importante para o gráfico diário, é possível que a partir dessa zona o mercado logicamente caia. No gráfico de 4 horas, então nós já temos o primeiro elemento, que é, no gráfico diário, nós temos uma zona de resistência. Ok? Muito bem. No gráfico de 4 horas, nós temos um topo duplo, que é exatamente esse ponto com esse ponto. Então, deixa eu marcar aqui também, H4. Nós temos um topo duplo. E também no gráfico de 4 horas, nós temos o início do rompimento dessa linha de tendência de alta. Então, em H4, nós temos rompimento da linha de tendência de alta. Ou seja, nós temos 3 fatores que chegam no mesmo lugar, na mesma zona de preço, e todos eles apontam para baixo, como possíveis
possível direção, movimentos de queda. Ok? 1 no gráfico diário, uma zona de resistência. 2 no gráfico de 4 horas, um topo duplo. E 3 no gráfico de 4 horas, o rompimento da linha de tendência de alta, que nós vamos ver agora em mais detalhes. Podemos ver aqui. Aqui foi resistência, resistência, o topo duplo. E o início do rompimento dessa linha de tendência de alta no gráfico de 4 horas. É possível que o mercado faça topos de fundos cada vez mais baixos e inicie uma tendência de queda. Novamente, não estou dizendo de forma alguma que você deve vender. Ok? Estou te mostrando como você pode integrar, fazer essa integração entre vários períodos, entre várias interpretações. E quando existe essa conexão, ou essa confluência de fatores apontando na mesma direção, no mesmo tempo, no mesmo período, enfim, tudo acontecendo de uma forma encaixada como essa, existe uma probabilidade de que o mercado se movimente nessa determinada direção. Lembrando-se sempre que esse é um jogo de números, ok? E quando eu falo jogo, não estou dizendo no sentido de jogo de azar, mas sim de que esse é um negócio de números, ok? E sempre nós falamos, se você tiver, se você realmente ver o mercado pelo que ele realmente é, você vai entender que tudo se trata de probabilidades. Não existe certeza, não existe segurança, não existe rentabilidade mínima, não existe absolutamente nada disso. Se trata de probabilidades. E como que você consegue então tornar-se um trader melhor dentro desse universo aparentemente caótico que é o mercado? Que eu particularmente não vejo nada de caótico mais, ok? Hoje eu vejo muita ordem na forma como o mercado se movimenta. Mas, enfim, como que nós podemos extrair o melhor daquilo que nós podemos ser em termos do mercado? Eu acredito que a primeira coisa é exatamente entender a real natureza do mercado e entender que esse é um mercado de probabilidades. Okay? Quando você entende isso, você deixa de esperar que todas as vezes você esteja certo, até porque é impossível estar sempre certo. Mas também é preciso entender algumas coisas a respeito de si mesmo, a respeito de quem você é, o que você entende. É preciso desenvolver um conhecimento bastante específico que te ajude a compreender, o seu papel e o seu relacionamento dentro do mercado. Isso é bastante importante. Certo? Bom, vamos ver o próximo par. GBP-JPY. Está em uma zona de resistência gigantesca. Esse ponto aqui foi resistência muito importante durante dezembro de 2014, né? Depois ele deu um impulso de queda, uma retração, etc. Encontrou um suporte nesse nível, deu oportunidade de compra para a gente no canal de análise, foi falado disso, ok? Entramos nesse ponto, foi fechada nesse ponto com uma zona de resistência bastante importante. Tínhamos também, o mercado também tinha uma linha de tendência de queda, passava por aqui, foi fechada a segunda parte nesse ponto aqui, ok? Portanto, essa operação, se eu não me engano, deu 411 pips, deixa eu só confirmar. É isso aí, 411 pips no canal de análises. Depois o mercado, eu não sabia, logicamente nós não temos como saber que o mercado vai romper ou não uma zona de suporte, de resistência, ok? Foi fechada a operação aqui um pouco antes. E o mercado continuou subindo e agora está encontrando resistência nesse ponto, depois de ter subido, vamos ver aqui, nada mais do que 1.300 pips, mais ou menos, um pouco mais, quase que sem retração. Nesse momento está em uma zona de resistência muito importante e a partir daqui pode dar para a gente possíveis oportunidades de venda. Estou particularmente interessado nessa zona de resistência, nesse ponto de interesse aí tão importante, ok? Que eu acredito que pode, é meu ponto principal de interesse para essa semana. A partir daí o mercado pode dar para a gente possíveis oportunidades de venda, de compra, mas principalmente de venda, até porque ele já subiu bastante e o que é mais provável agora é que ele dê uma retração para corrigir um pouco esse preço. Esse ponto também é ponto de interesse, porque caso o mercado caia até aqui, a partir daqui ele pode dar novo movimento de alta. Ok? Tudo bastante claro.
Quando você negocia utilizando-se de price action, você não precisa, igual eu sempre falo, você não precisa de ter aí um monte de indicadores na sua tela e etc. Você precisa uma clara compreensão e uma clara interpretação de como o mercado funciona, de como se movimenta, o que dirige, o que movimenta o preço, o que cada candle desse está dizendo para a gente. Essa é a forma mais, enfim, eu diria que é a forma mais correta, mais interessante, mais importante e inteligente de se negociar dentro do mercado. Você pode negociar utilizando indicadores, osciladores, médias móveis e etc? Claro que pode. Você pode ter lucro? Claro que pode, com certeza. Ok? Eu particularmente me perco, isso é a minha opinião, eu me perco em meio a tantos indicadores, tantas setas, tantas cores diferentes, tantos números e etc. Eu preciso ver apenas o movimento do preço. Isso é toda a informação que eu preciso para que eu tome as minhas decisões e que eu negocie de uma forma aí consistente e lucrativa. Ok? Bom, nós temos todos os outros pares. O AUD, NZD está em uma zona de resistência também. Aqui foi resistência, aqui logicamente com grande potencial de funcionar como resistência, até porque ele subiu muitíssimo nos últimos dias, praticamente sem retração, 850 pips de movimento de alta sem retração. Nós também temos o AUDCAD, que está em uma situação aí, a famosa cama de gato, né? Não tem caminho livre para nenhum lado. Temos essa linha de tendência de queda unindo esse ponto com esse, e aqui o preço tocou e caiu. Nós temos esse ponto que foi resistência e aqui também foi resistência. Temos essa linha de tendência de queda que passa por aqui, o mercado rompeu. Temos essa outra linha de tendência de alta. Enfim, quando o mercado está dessa forma, eu simplesmente corto fora da minha lista e não quero negociar esse tipo de situação, certo? Existem muitos pontos de suporte e resistência no meio do caminho e que logicamente vai impedir o preço de subir, se movimentar de forma livre. Eu quero situações, isso aqui é algo bastante importante. Eu já ia encerrar o vídeo, mas eu acho que essa informação que eu vou falar aqui é algo bastante importante que pode te ajudar bastante nas suas operações. Quando você estiver fazendo uma análise, principalmente se você for negociar nos períodos maiores, mas em qualquer período, ok? Procure por situações como essa, no AUD-NZD. Essa situação é a situação ideal para uma possível negociação. Por que eu falo isso? Porque se o mercado for subir, por exemplo, imaginemos que ele decida continuar subindo, tem um bom espaço até ele chegar aqui em cima. Se ele decidir cair, tem um bom espaço até chegar aqui embaixo. Ou seja, você quer encontrar o preço livre, desimpedido, para ele se movimentar na direção da sua operação. Ok? Já não é fácil. Se você tem algum tempo no mercado, você vai concordar com isso totalmente. Já não é fácil você conseguir manter uma posição aberta por muito tempo, manter uma relação risco-recompensa, ok? E manter a posição aberta quando o caminho está limpo, como assim, aqui, por exemplo. Imaginemos que você entra vendido e às vezes sua operação está em mais 300 pips, falta 50 pips para tocar no seu take profit, 350, e o mercado inverte, começa a se movimentar contra você. Okay? Não é fácil manter essa posição aberta a nível psicológico. Isso quando nós temos o caminho desimpedido para o preço se movimentar como ele quiser. Agora, quando o mercado está desse jeito que está aqui no AUDCAD, a situação é um pouco pior. Ok? Se o mercado romper essa linha de tendência de queda, por exemplo, vai ter que romper essa resistência, depois romper essa, enfim, não sabemos o que fazer. Se o mercado romper essa linha de tendência de alta, essa outra aqui que foi um ponto interessante, pode vir a funcionar como suporte, enfim. Existem muitos tropeços, muitos obstáculos nesse gráfico que podem, logicamente, atrapalhar a sua operação. Okay? Uma situação interessantíssima é também do GBP-JPY. Existe bom espaço até o preço chegar aqui embaixo. Estou falando em termos de pips. O CAD-JPY, caso o mercado consiga romper essa linha de tendência de alta, okay, tem muito espaço até o preço chegar aqui embaixo. Certo? Se você procura um par que ele está cheio de obstáculos, cheio de coisa no meio do caminho, cheio de tropeços no meio do caminho, logicamente você tem menor chance de sucesso. Logicamente que pode dar certo, mas as probabilidades são menores. Lembrando que isso é um jogo de probabilidades. Certo? O Euro-JPY
muito interessante. Se o mercado romper essa zona de resistência e continuar subindo, tem muito chão para o preço subir sem nem olhar para trás. Ok? Então, a minha sugestão para você é que evite esse tipo de par, esse tipo de situação onde tem muitos obstáculos, onde tem muitas zonas de suporte e resistência. A situação não está muito clara, certo? Por exemplo, aqui no ALDJPY temos um canal de alta no gráfico de 4 horas e esse canal está bastante claro, não tem muito o que a gente dizer a respeito dele. Tem bom espaço para o preço se movimentar. Se nós olharmos aqui o EURNZD, subiu bastante. Imaginemos, por exemplo, quando o preço tocar nessa linha de tendência de queda, unindo esse ponto com esse e o preço toca aqui. O que vai acontecer se o mercado der uma oportunidade de venda? Bom, não tem nenhum obstáculo, o preço pode cair de forma muito interessante e bastante livre, ok? É esse tipo de situação que eu particularmente procuro e eu recomendo que você também procure esse tipo de situação nos seus gráficos. Tem vários outros pares, tem por exemplo o EuroCAD que está nesse ponto extremamente importante, ponto de interesse. Aqui foi suporte, aqui foi resistência e aqui resistência também. Certo? Pode cair ou pode subir. O ponto de interesse é esse marcado em amarelo. Tem caminho livre para o preço subir ou cair, tanto faz. Então é um par bastante interessante que eu estou seguindo essa semana. Certo? Eu vou deixar que você faça as suas análises para os próximos pares. Apenas dá uma olhadinha rapidamente. Não quero que esse vídeo fique muito longo. Esse é o NZD-JPY, um gráfico de 4 horas. Esse aqui é o NZD-USD, gráfico de 4 horas também. Esse aqui é o GBP-AUD, gráfico diário. GBP-CAD, gráfico diário, que está em uma zona de resistência bastante importante. Aqui foi resistência, aqui também pode funcionar como resistência, é o ponto de interesse para essa semana. GBP-NZD, em uma zona de resistência no gráfico semanal, nós podemos observar. Olha que coisa mais linda. Aqui foi resistência, resistência, resistência e aqui pode funcionar como resistência novamente e empurrar o preço para baixo. Tem muito espaço para o preço se movimentar. E NZD-CAD, que no gráfico diário acabou de tocar o suporte de um canal de alta muito importante. Certo? Bom, é basicamente isso para esse vídeo. Novamente, se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, favorite. Inscreva-se no canal, eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo dos próximos vídeos. Eu vou estar falando de alguns assuntos aí diferentes e bastante relevantes também, que podem te interessar muitíssimo. Eu acredito que formação no Forex é algo extremamente importante. Okay? O Forex é um mercado essencialmente de risco. Tem um risco envolvido, logicamente. Se você não sabe o que você está fazendo, o seu risco é ainda maior. A natureza do mercado já é uma natureza de risco. Okay? Mas se você não sabe o que você está fazendo, o seu risco dobra, multiplica por 3 ou por 30, enfim. O que eu quero dizer é que você precisa estar preparado. Eu costumo dizer que se você conseguir se tornar um trader de sucesso, consistente, lucrativo, essa é a profissão de maior potencial financeiro do planeta. Não existe outra profissão de maior potencial financeiro do planeta. Ok? Movimenta-se entre 5, 6 trilhões de dólares por dia no mercado Forex. Todo esse dinheiro e todo esse potencial não ficaria disponível para que qualquer pessoa que caiu de paraquedas e com um mês de aprendendo sobre o estocástico e MACD, por exemplo, vai conseguir fazer dinheiro. Se você leva 5, 6, 8, 9, 10 anos para se tornar um médico e ganhar 20, 30, 40, 50 mil reais por mês, qual o nível de preparação que você deve ter para que possa ser um trader e dentro de algum tempo construir a sua conta e ganhar 100, 200, 300, 400, 1 milhão, 2 milhões de reais ou dólares por mês? Okay? É preciso entender a importância dessa construção dentro do mercado e que existe um potencial muito grande, certo? O que eu quero dizer principalmente é que é importante que se tenha uma formação correta. E meu objetivo principal com esses vídeos e com o canal no YouTube, com todo o material que foi criado, é exatamente de participar desse processo de evolução pessoal
de cada trader que entrar em contato comigo. Tornar-se um trader lucrativo exige um crescimento pessoal, profissional em muitos níveis, ok? Se você ainda não conseguiu entender isso, eu te sugiro que você comece a pensar a respeito desse assunto. Tornar-se um trader lucrativo exige uma evolução interna, individual, da sua parte, para que você consiga alcançar o que você quiser, o que você deseja dentro do mercado. E logicamente, para mim, faz parte da minha própria missão de vida poder ajudar da melhor forma possível que a maior quantidade possível de pessoas atinjam esse potencial e consigam se desenvolver enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Eu particularmente acredito que isso faz parte da minha missão aqui nessa terra. Um grande abraço, fique com Deus e até mais.